Djamila Ribeiro, ela é paulista, filósofa, acadêmica, negra e feminista também. Ela é bastante conhecida pelos seus livros Quem Tem Medo do Feminismo Negro e também O Pequeno Manual Antirracista. E esse aqui é o primeiro livro que eu leio dela. Feminismos Plurais, que é o nome da coleção que abarca esse livro, ele é uma coleção que foi pensada pela Djamila Ribeiro e a ideia é apresentar textos, a maioria escritos por mulheres negras, sobre feminismo e também sobre negritude. A linguagem desses textos se propõe a ser mais didática e o preço mais acessível, exatamente para abarcar mais públicos, Esse aqui é o livro inaugural da coleção e é justamente escrito pela Djamila Ribeiro e é o primeiro que eu estou lendo também. Comprei na última feira da USP, ele é da editora Jandaíra, para quem quiser procurar. Bom, vamos tomar o nosso drink primeiro. Esse aqui é o Loudspeaker, então é quem fala mais alto, quem tem a voz mais alta, Ele é um drink à base de gin, brandy e triple sec, que é licor de laranja, e também limão siciliano. Ele é um drink bastante cítrico, ele tem um teor alcoólico alto, Tipo, tudo tem álcool aqui nos ingredientes, só o suco de limão que não tem. Mas ele é bem fresquinho, bem gostoso, achei interessante. Gostei. Então vamos lá. Lugar de fala é um termo que surgiu na minha vida faz alguns anos. Acho que teve uma época, que todo mundo só ouvia falar de lugar de fala, qualquer coisa que você fosse falar, tinha a questão do lugar de fala envolvida. E no contexto que eu ouvia esse termo sendo utilizado, era um contexto tipo, você não pode falar sobre tal coisa porque você não tem lugar de fala. Eu achava isso meio esquisito, um pouco autoritário, e eu tenho certeza que isso excluiu muitas pessoas de alguns debates e me afastou de alguns debates também por causa da utilização desse termo. Mas com o passar dos anos eu fui entendendo que, na verdade, as pessoas estavam utilizando eles de uma forma talvez não muito adequada. O problema não era o conceito em si. E esse livro aqui, ele veio terminar de finalizar essa minha impressão sobre esse termo. Que mais está errado são as pessoas e não a ideia, Então, a nossa autora, Djamila Ribeiro, ela vai começar esse livro nos falando sobre mulheres feministas no início do movimento feminista, mulheres negras envolvidas nesse movimento. E que, como mesmo dentro de um lugar onde se lutava pela igualdade perante o sexo masculino, existiam hierarquias, existiam mulheres invisibilizadas, que eram as mulheres negras. E isso a gente já discutiu até, eu já comentei para vocês que eu ouvi falar dessa questão antes, principalmente dessa questão da interseccionalidade. Primeiro eu ouvi no livro da Bell Hooks, que é o Feminismo para Todo Mundo, que já tem resenha aqui no canal e que eu já disse também que é um excelente vídeo introdutório para o feminismo, acho que todo mundo tem que ler. Então lá foi onde eu ouvi a primeira vez esse termo, esse problema. E aqui a Djamila vai falar um pouquinho sobre isso e ela vai falar também sobre como é importante que a gente nomeie esses problemas, essa questão de raça também dentro da questão do gênero, Porque quando a gente não nomeia um problema, ele continua invisível e quando ele está invisível, a gente não vai resolver ele nunca, porque a gente nem sabe que ele existe. A gente sabe que ele existe, A gente finge que ele não existe. Então vamos para a parte da construção do termo lugar de fala especificamente. Então, a Djamila vai começar conceituando o que são pontos de partida. Então, o ponto de partida seriam as condições sociais de determinado grupo que permitem que ele acesse ou não os lugares de cidadania, que são os lugares onde você tem acesso à informação e onde você consegue propagar a informação, E o mais importante de todo esse conceito, de todo esse livro, eu acho que é a gente frisar que esse lugar de fala e esses pontos de partida, eles não levam em conta experiências individuais das pessoas, eles estão falando de um coletivo. Então, quando a gente fala sobre isso, não adianta a gente ficar dando aquele exemplo da pessoa negra e pobre da favela que conseguiu ascender socialmente, fazer faculdade e ficar rica. Por mais que as cachorras estão nervosas. Por mais que a experiência individual dele, é claro, conte, ela não vai ser a nossa referência para a construção desse pensamento. Porque mais do que pensar naquele indivíduo sozinho, é a gente pensar quantos indivíduos negros acessam as faculdades, quantos professores negros existem, quantos negros existem como âncoras ou como importantes jornalistas na mídia tradicional hegemônica, Não, a experiência coletiva
ela tem que sobrepor a experiência individual quando a gente está falando dessas discussões, né? Porque quando a gente não tem essas pessoas, esses grupos, nos lugares de acesso à cidadania, ou seja, de obtenção e propagação de informação, a gente não vai ter a resolução dos problemas desse grupo, porque eles são invisibilizados, eles não são nomeados, como a gente falou. Então, como a gente fala de uma experiência coletiva, outro argumento que a gente está rebatendo são daquelas ovelhas negras dentro de todos os grupos que existem, né? Então, indivíduos reacionários dentro de uma minoria. Então, é aquele negro que fala que nunca sofreu racismo, que a gente vê no governo Bolsonaro. É aquela mulher que nega como o machismo é prejudicial para ela e para as outras mulheres. A gente também vê isso no governo Bolsonaro. A experiência individual, ela não invalida o argumento. Porque não é porque uma pessoa faz parte de uma minoria ou não, né, de um grupo oprimido, que ela entende criticamente o que está acontecendo e ela consegue se manifestar a favor disso, né. Então, o lugar de fala, chegando mais na conclusão para o final do livro, ele não é um jeito de você silenciar a pessoa, é simplesmente uma forma de você localizar de onde está vindo aquele discurso. Então, lugar de fala é uma localização social, tá? Todo mundo tem lugar de fala. Então, o meu lugar de fala é de uma mulher hétero, cis, branca, de classe média, enquanto o lugar de fala de outra pessoa é de outro jeito. Então, a ideia não é você bloquear as pessoas de falarem sobre determinado assunto, é simplesmente você ver de que posição que elas estão falando sobre aquele assunto. A ideia não é ter só pessoas de um determinado lugar de fala falando sobre isso, é ter pessoas de vários. E quando você aponta isso, é exatamente porque você quer que essa pluralidade chegue a todas essas discussões. E uma coisa que a Djamila fala aqui, que eu acho importante a gente frisar, porque vai bem contra aquele discurso inicial que eu falei para vocês que eu ouvia, é que ela não quer que só os oprimidos falem sobre as suas opressões. Quem é o opressor, quem está numa situação mais favorável, tem que falar sobre os oprimidos também, porque é essa pessoa que tem uma voz mais alta na sociedade, essa pessoa que tem mais acesso a esses lugares de cidadania. Então é esse loudspeaker, né? Essa pessoa que fala mais alto, que é o nome do nosso drink. E sobre isso, ela fala o seguinte: falar a partir de lugares é também romper com essa lógica de que somente subalternos falem de suas localizações, fazendo com que aqueles inseridos na norma hegemônica nem sequer se pensem. Em outras palavras, é preciso cada vez mais que homens brancos, cis, estudem branquitude, cisgeneridade e masculinos. Como disse Rosane Borges, pensar lugar de fala é uma postura ética, pois saber o lugar de onde falamos é fundamental para pensarmos as hierarquias, as questões de desigualdade, pobreza, racismo e sexismo. Então, foi bastante esclarecedor. Acho que a gente consegue chegar à conclusão de que ter um lugar de fala, né, não é uma forma de você silenciar pessoas, e só uma forma de você localizar de onde está vindo aquele discurso. Achei bastante legal, assim, eu gostei bastante da leitura, porém eu não acho que ela seja tão didática quanto ela se propôs. Isso não é uma crítica, né? Eu não tenho conhecimento suficiente, provavelmente, para entender grande parte desse livro. Talvez uma segunda leitura fosse essencial. É um livro com bastante notas de rodapé, bastantes referências, e eu acho que ele está bem diferente daqueles outros dois livros da Djamila que a gente conversou, principalmente sobre o Manual Antirracista, Pequeno Manual Antirracista, que é conhecido por ser um livro muito didático, muito acessível e muito introdutório ao tema, né? Então, quem vem dessas leituras, só fica um pouquinho esperto porque não vai ser tão fácil, mas vai ser muito esclarecedor e com certeza vai ser bastante enriquecedor, tá bom? Então, gente, amanhã eu vou deixar a receita do nosso drink no Instagram, Drinks e Livros, tá bom? Já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like. Boas leituras pra vocês e saúde! Tchau, tchau!